Olá, pessoal! Então estamos aqui com mais um episódio do programa Saúde em Movimento, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade, né? E hoje o nosso tema, a nossa pauta é algo muito novo. Será? Eu acredito que para você na sua casa sim, mas eu soube que lá na história já existe há muito tempo. Mas eu quero que você preste muita atenção, observe, porque o que nós vamos trazer hoje aqui nesse programa, com certeza a sua volta, na sua família, até porque é um pouco familiar também, tem muitas pessoas que já estão precisando de ajuda e não sabem. E é você que vai poder ajudar essas pessoas, porque você está assistindo o programa Saúde em Movimento. E aqui tem muitas informações, novidades e profissionais excelentes. E hoje foram escolhidas a dedo, então presta atenção. Antes disso, eu quero agradecer, olha só, o nosso patrocinador de hoje é a Centro Valora. Então é onde eu trabalho, onde eu me dedico sempre, né? A gente tem um programa de emagrecimento bastante famoso lá, que as pessoas emagrecem com saúde, com atividade física, com ajuda psicológica, ajuda também de profissionais especializados em emagrecimento, efetivamente. Uma clínica completa com mais de 60 profissionais, onde as coisas de verdade acontecem. Mas de um jeito mais fácil, né? Não tão complicado. Tudo hoje pode ser muito mais fácil e moderno. A clínica fica na rua Vitor Conder, ali próximo da Sênior. Então, se vocês precisarem de ajuda, chama a Joana no Instagram, a minha equipe, no direct, que a gente pode ajudar. Tanto no emagrecimento, quanto em relação à saúde, a problemas de reabilitação, fisioterapia, a gente tem todos esses serviços lá na clínica. Mas agora, não vou mais interromper, vamos falar sobre o nosso tema. O nosso tema hoje é lipedema. Lipedema, e cuidem, tem linfedema, lipedema é o de hoje, tá? Descubra a doença silenciosa que afeta milhões de mulheres. E muitas não sabem que tem. E contar hoje sobre esse assunto, eu trouxe 3 especialistas na área. Gente, eu já conversei muito aqui nos bastidores, hoje, durante o dia, inclusive, né? Estou aqui com a Rúbia, com a Simone, com a Cristiane, e vou pedir para elas se apresentarem, para vocês entenderem um pouquinho do nível profissional que a gente tem aqui hoje. Cristiane, se apresenta um pouquinho, as pessoas querem conhecer você. Joana, é um prazer estar aqui novamente, especialmente com essas duas queridas, Rúbia, que eu trabalho junto num projeto sobre lipedema, Simone também, além de portadora, também com a história maravilhosa aí sobre lipedema. Eu sou nutricionista clínica e esportiva, trabalho com portadoras de lipedema, tenho um projeto com a Rúbia e espero que hoje eu venha somar aqui com todas as informações para o teu público. E vamos somar, até porque eu soube que tem informações muito quentes que vieram aí, né, de especializações, informações novas que estão vindo e que nós precisamos muito, né? Porque realmente a gente precisa ter bastante atenção em relação a isso. Quero também, né, conhecer um pouquinho de você, Simone. Conta um pouquinho sobre você para nós. Vamos lá então. Obrigada, Joana. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, Cris, Rúbia. A Rúbia já me salvou de algumas dores de lipedema aí, né? Eu digo que ela é a minha fada. Ela, quando bota a mão em mim, parece que ela tira o lipedema com as mãos, assim. E é maravilhoso poder vir aqui contar um pouquinho da minha história. Eu sou Simone Barreto, eu sou profissional de educação física, sou bacharel em educação física e eu trabalho com água, com natação, com hidroginástica, que são atividades físicas excelentes para portadoras de lipedema. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso depois. Vocês estão vendo? Olha só, nós estamos aqui em 5 pessoas. Eu entrevistando, né? 3 pessoas que vão falar sobre lipedema de forma profissional e também, tem mais uma, você também? 2 portadoras de lipedema, né? Então nós estamos em 6 pessoas. 2 pessoas que têm o lipedema, que vai falar como é que foi, de onde surgiu, como que percebeu, o que que é ter, o que que sente, que isso é muito importante, mas também são profissionais que ajudam na solução. Então é muito bom porque a gente não vai só levantar o que é e como que você vai investigar, mas também como você pode tratar. Isso que é bem interessante. Já vem soluções hoje aqui também, né? Gostaria também que você, Rúbia, falasse um pouquinho sobre você, as pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho. Obrigada, Joana, pelo convite. Eu sou a Rúbia Machado, sou fisioterapeuta, portadora de lipedema e sou especialista em drenagem linfática. E trouxe, né, para o público, além da drenagem linfática, todo esse meu conhecimento de lipedema, justamente por ser portadora
e sentir na pele o que as meninas sofrem, né? E normalmente, né, vamos falar no vocabulário comum, lipedema é algo novo, né, que realmente está sendo muito estudado agora, está sendo aceito, que realmente existe, né, então vamos falar que ele é novo. É interessante que normalmente os profissionais que surgem, né, para soluções efetivas são pessoas que estavam investigando há muito tempo porque elas já tinham, né? Porque daí quando surge, então agora eu vou... Não, eu já estou lutando contra isso há tanto tempo e funcionou isso aqui não funcionou tanto. E a gente começa a, claro, estudar, trocar ideias e viram os profissionais referências, aqueles que dão, né, o início a todo esse tratamento e toda a solução em relação ao problema. Mas antes disso, eu acho que todo mundo deve estar perguntando o que é, né? Lipedema. Elas falam que elas são portadoras. Por que usa essa linguagem, né? Do que se trata isso? Dói, não dói? Tem que fazer cirurgia? Dói. Tem corte? Aparece? O que é, né? Então eu vou convidar você, Rui, para conversar com a gente, explicar assim, ó, uma linguagem mais simples para todo mundo entender em casa, né? O que é lipedema? O lipedema é uma doença do tecido de gordura, Joana. A gente vai apresentar uma característica como a celulite, que é a primeira coisa que a gente percebe quando a gente fala de lipedema, né? Mas é uma inflamação desse tecido de gordura. E o problema todo é que, além de ser uma inflamação, ela é crônica e progressiva. Ou seja, essa inflamação, né, que acaba acontecendo por alguns gatilhos, né, e algumas situações que causam o lipedema, ela vai causando uma inflamação. E essa inflamação é crônica e de baixo grau. Então você não percebe rapidamente que você está inflamada, nossa, eu tô com uma febre alta, alguma coisa do tipo. Nem na região. Você percebe a celulite, o aspecto de casca de laranja e alguns sinais e sintomas bem clássicos, com vasinhos estourados, muita retenção de líquido e um acúmulo desproporcional de gordura em determinadas partes do corpo. O lipedema ele se caracteriza principalmente por esse acúmulo desproporcional na parte inferior do corpo, então nas pernas, pode ser mais na região do quadril, na coxa inteira ou até mesmo até o tornozelo e no braço também. Então ela é muito característica também do corpo de mulher, que a gente fala muito aqui, eu e a Cris a gente cita muito, que é dois corpos em um. A Barbie da cintura para cima, cinturinha fina, colo bem magrinho, pescoço magrinho, rosto magrinho e pernas e braços mais cheinhos, né? Com um aspecto mais flácido na região e com bastante celulite. E aí eu acho que algumas mulheres já se identificaram ou pensaram assim, sabia! Eu sabia que não era celulite, então agora eu já achei um nome. Então agora, gente, não é bem assim, a gente está levantando informações, suspeitas, justamente para que com o decorrer do programa você tenha ainda mais, né, ideia de que se realmente é ou não, para procurar profissionais que virão te ajudar a investigar, como médicos ou até as profissionais que já tratam também, já conseguem te auxiliar, né, numa anamnese, numa análise inicial, eu acredito que sim, que realmente, elas vão conversar sobre isso também, mas o que eu não quero é que vocês se olhem no espelho, entendam que ali tem alguma coisa que não é normal e não busquem ajuda, achando que é estético, né, e nem tudo, e mesmo que fosse, tem várias disfunções estéticas que tem vários prejuízos em relação à saúde também, né? Inclusive, a portadora de lipedema, que eu sempre falo também, eu e a Cris, a gente sempre usa essa frase, é uma tentante. Ela tenta todos os tipos de atividade física, ela tenta todos os tipos de dieta, todos os tipos de remédio e ela nunca tem um resultado efetivo nas pernas dela. Porque o corpo se emagrece, o corpo se modifica, ela ganha musculatura, ela faz aquele treinão caprichado, porém ela nunca consegue um resultado efetivo naquela gordura das pernas e dos braços. E eu acho interessante você falar, e até vou perguntar também para a Cris como é que surge, para a gente entender um pouco, mas essa palavra que tu trouxe, que é o tentante, é uma grande verdade, porque lá na clínica, e vou estar aqui também reiterando, tem muitas pessoas que buscam o emagrecimento e quem tem lipedema tem mais dificuldade em relação ao emagrecimento. O nosso tratamento ele é todo personalizado, né, para as pessoas que têm lipedema. Quem tem lipedema, o tratamento é outro. Em várias, vai comentar sobre alimentação, vai comentar sobre a parte de manual ou estética, inclusive. Se não souber o que utilizar, não só não tem resultado, mas piora. Prejuízos. Muitos prejuízos. Então, assim, vocês precisam observar, porque às vezes vocês estão com uma profissional
que talvez não tenha esse conhecimento ainda, né? Talvez é de confiança, já há mais tempo, mas são coisas que tem que estar estudando muito, tem que estar se renovando muito. E se você não está com o melhor profissional, não vejo resultado, está estranho, fechou com o que elas estão falando ali no programa, de repente, até por falta de conhecimento, pode ter uma piora. E a gente está falando de saúde, não somente visual, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como que surge o lipedema. O quê? É uma gordura, é uma inflamação, ela é crônica, é silenciosa, vem aos poucos, mas como que surge? Joana, o ponto principal do lipedema é a hereditariedade. Então, quem desenvolveu o lipedema, as meninas que estão aqui, que são portadoras, provavelmente conhece alguém da família, o avó, ou a mãe, enfim, parentes consanguíneos próximos que têm lipedema. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto são os gatilhos hormonais ao longo da vida. E aí a gente começa no primeiro gatilho hormonal da mulher, que é a menarca, que é a primeira menstruação. Então, aquele turbilhão de hormônios, né? E os hormônios femininos todos aumentando produção, aflorando todas as características da adolescente, né? Da menina que está virando mulher. Isso. Então é o primeiro gatilho, que eu acredito que foi com vocês, né? O teu também, né, Simone? Exatamente. O corpo, talvez ele dá sinais que ele vai ter esse problema, essa dificuldade, essa característica, a partir da primeira menstruação. A partir da primeira. Nem sempre o gatilho é a primeira, né? Mas como ele cursa no estrogênio alto, então é um hormônio feminino, né? O que rege o nosso corpo, as mulheres, né? Então, o primeiro gatilho pode ser a menarca. Certo. Né? Mas todos os outros, gestação, não necessariamente a primeira, pode ser a primeira, a segunda, a terceira, enfim, quantas gestações essa mulher tiver ao longo da vida reprodutiva. Algum desequilíbrio, principalmente na tireoide, que é a glândula mestre, né? Mãe. Pacote completo. É o pacote que também vai alterar vários outros hormônios, várias outras produções hormonais, né? Outras vias de produção hormonal, tanto quanto a menopausa. Então, às vezes, a mulher tem ali o gene, né? Para o desenvolvimento do lipedema, nunca desenvolveu. Na menopausa, ela desenvolve, porque são desequilíbrios hormonais. Então, é importante que a mulher entenda. E eu preciso ressaltar que as mulheres, de forma geral, elas sempre acreditam que estão acima do peso. Não tem nenhuma que diga... Raro, né? Que diz assim, não preciso emagrecer 2 quilos. Eu precisava conhecer essa nutricionista antes na minha vida. Mas o lipedema, o acúmulo, a localização, a forma com que essa gordura se apresenta no corpo é diferente da obesidade. São 2 acúmulos de gordura diferentes. Então, a obesidade ela é muito visível naquela gordura central, abdômen, tronco, tudo acima da cintura. E aí... A mulher de lipedema é diferente. Normalmente, como a Rúbia colocou, que a gente adora desse exemplo, que eu acho que é bem... desenha bem, né? É uma Barbie daqui para cima, porque é toda magrinha, cinturinha fina, que é o corpo pera, né? Ginoide, né? Mas é o pera, né? Cinturinha fina, quadril largo. Aí daqui para baixo é uma bonequinha de pano, porque é toda cheinha, é o lipedema. Muitas vezes vai até a canela... Né? Eu nunca tive assim um colote grande, eu fui muito gordinha, eu tive mais de 118 quilos eu cheguei, mas eu sempre fui inteira, assim, não, por mais fases magras que eu tive, médias, menos, e até hoje, assim, na época eu sempre desejava, né, as meninas, quando adolescente, queria ser, todas elas, e elas colocaram o corpo muito antes do que eu, né, mas depois que eu comecei a estudar muito, a gente percebe que, né, a gente deseja tanto, mas é difícil manter essas dificuldades que a gente tem, tá vendo aqui agora que você está trazendo. E quando você trouxe ali sobre toda mulher, é difícil dizer, eu vou trazer uma informação que foi muito interessante. Eu fiz, faz 3 dias ou 4 dias, eu iniciei um protocolo na clínica chamado Desafio Detox. E é um período que as pessoas ficam numa desintoxicação. E para elas fazerem, elas respondem um formulário de saúde, né? Não só é feito na clínica presencialmente, os exames e tal, mas antes disso elas respondem um formulário não só do que a gente vê, mas do que elas sentem. E na pesquisa eu fiz uma pergunta de se o peso te incomoda e quantos quilos, enfim. Nenhuma disse que não. Eu afirmo isso através de pesquisa clínica, na minha clínica, e nenhuma, todas, e ali eu vou dizer para vocês que eu fiz bioimpedância, tem pessoas ali que não necessariamente teriam necessidade, né? Mas elas todas querem emagrecer, numa totalidade. E aí quando você traz isso para o lipedema,
fica muito mais exacerbado, muito mais visível, porque realmente elas têm acúmulo de gordura em determinadas partes do corpo que pode ser confundido com sobrepeso. Então, a vida toda é aquela mulher que luta contra a balança, que acha que tem que emagrecer muito. E aí tá aqui a Simone, né, para provar que nem sempre emagrecer o extremo vai fazer o lipedema desaparecer, porque é uma doença que não tem cura. Ele tem controle, mas não tem cura. Exato. Então, é quando a paciente chega para nós, para o tratamento de lipedema, a primeira coisa, avaliação física. Será que realmente essa paciente está sobrepeso ou com algum grau de obesidade? Nem sempre. Às vezes ela se sente inchada, se sente pesada, e que realmente né? inchada vai estar, um processo de retenção confunde, grande. né? Mas tem essa confusão. Então, é importante dizer, é um acúmulo de gordura anormal em determinadas partes do corpo, mas que não significa que essa mulher é sobrepeso ou tem um grau de obesidade. São duas coisas distintas. Eu queria saber um pouquinho da Simone, eu queria que contasse assim, um pouquinho da tua trajetória. Né? Quando é que você identificou, como é que você chegou a essa conclusão, se teve um diagnóstico, alguém chegou já, ou que você foi chegando à conclusão sozinha, já por ser da área da saúde também, né? Me conta um pouquinho sobre a tua trajetória. Eu tô escutando a Cris falar aqui, aí ela falou de todos os gatilhos e de todas as loucuras que a gente faz, porque é a mais pura verdade, mulher nunca tá satisfeita com peso, nunca, né? Se tá magra é porque tá magra, se tá gorda é porque tá gorda, se tá no meio do caminho é porque podia ser mais definida, e aí pode botar um silicone, tem sempre alguma coisa para ajustar, é muito louco isso. A gente vive uma ditadura de beleza muito forte. E vocês imaginam uma mulher portadora de lipedema, fazer um curso de educação física? Que desafiador que isso foi para mim. Então, assim, eu sempre fui atleta, mas eu sempre fui a atleta do bumbum grande e da coxa grossa. Eu nunca fui a atleta forte igual todo mundo, assim. Todo mundo era muito forte, era muito sarado, e eu tinha aquela perna meio mole, meio esquisita, aquela canela que estava sempre amarrada pela meia, assim, eu sempre tirava a meia, tinha marca da meia. Eu vou aproveitar, já que está descrevendo uma perna, eu acho que seria interessante a gente colocar uma imagem, a gente está falando bastante de lipedema, para as pessoas visualizarem o que a gente está tentando explicar. E eles vão imaginar a perna que você está falando. Então, o pessoal da TV, coloca para a gente dar uma olhadinha ali, nessa imagem, então, essa imagem que a gente está mostrando, né? Então dá pra gente ver, né, que as pernas estão bastante onduladas, quer falar um pouquinho? Com bastante característica, né, de celulite nas coxas, inclusive na panturrilha, que é algo que não tem gordura na panturrilha, né? Vocês podem perceber que também a gordura é na região da parte interna do joelho, que é bem característica dessa gordura na parte interna do joelho. O garrote no tornozelo, que é o sinal clássico, porque os pés não são acometidos, nem as mãos, nem os pés. Então ela pode fica ter aquela marca, né? Isso, parece sempre que estava com uma meia apertada no tornozelo ou então uma blusa com elástico na região do punho. Porém, as mãos e os pés não são comprometidos, então eles não estão inchados. Né? Não apresenta gordura nem inchaço nessa região. Diferente de um pé de uma gestante. Exatamente. Que às vezes incha. Então, até para a gente começar já a fazer, né, o que pode ser de repente, né? Outra alteração bem visível é a colocação dos joelhos. A portadora de lipedema, ela tende a ter as pernas mais abertas. Por conta do depósito de gordura, sabe onde vai mudando o centro de equilíbrio dela, né? E a portadora de lipedema também tem 30% a menos de força muscular no quadríceps que uma mulher não portadora de lipedema. Então isso faz com que tenha uma alteração postural bem significativa também. Adoro anotar o que vocês falam. Não sei se perceberam. É que eu sou estudiosa sempre, eu adoro estudar. Então, assim, eu entendo lipedema, tenho na clínica, mas é tão gostoso quando as pessoas falam do jeito diferente que você estudou, e eu vou escrevendo, e depois, né, eu acho interessante. E, gente, vocês estão acompanhando as imagens, eu achei bem interessante mostrar, né, vocês mostraram tanto de frente quanto de costas, e ali naquela imagem que vocês estavam mostrando tem vários níveis, né? Tem pessoas com, vocês chamam etapas, níveis ou graus, até para falar para as pessoas, porque o lipedema tem níveis diferentes, não tem? Como é que vocês chamam? Vocês chamam níveis, etapas, graus, como é que é? Porque a celulite é muito grau, né? E como é que vocês chamam a lipedema? Isso, o grau, o lipedema ele vai ser dividido em graus
ou tipo, né? Quando a gente fala em grau ou tipo, a gente está falando sobre a localização dele. Então, o tipo 1 é aquele que pega a região do quadril e do bumbum. Então, que é esse mais clássico que a Cris citou, que é o corpo mais em pera, né? Que a gente tem esse depósito de gordura. Ah, Rúbia, mas não é só o corpo ginoide, porque a gordura, a mulher, ela tende a acumular mesmo mais nessa região. Porém, né, eu sempre falo para as meninas no consultório, quando a gente pensa no corpo ginoide, a gente pensa naquelas mulheres maravilhosas do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Aquela negra com a cintura fina, aquele bumbum grande, coxuda, sem nenhuma celulite. Isso é um corpo ginoide. Clássico, maravilhoso. E o lipedema já vem aqui, para o meu caso, que é o quê? A cintura fininha, um depósito de gordura maior na região do quadril, descendo para uma perna quase que normal para a região da coxa e panturrilha, né? Então esse é o grau 1. Tá. O grau 2 localiza-se até o joelho um pouco abaixo do joelho, tem aquela gordurinha tradicional. Isso é bem clássico, eu acredito que seja até a mais comum da gente ver, né? Que aí pega essa coxa toda. Às vezes ela tem um acúmulo maior na região do quadril também, mas ela já pode descer com essa coxa reta, mas a gordura no interno de joelho e na região abaixo do joelho, uma bolinha de gordura redondinha, clássica do grau 2. Tá. E o grau 3 é até o tornozelo, que é essa que a gente estava comentando. Geralmente a mulher tem a perna mais fina, ela não tem tanto depósito de gordura no quadril, mas ela desce com uma perna redondinha, assim, bem roliça, até o tornozelo. E lá embaixo, literalmente, parece que parou ali, tinha um enchimento, a gente fala, da boneca de pano. Parece que ela estava cheia de espuma até o tornozelo. E os braços, eles encaixam em... E às vezes a canela tem a mesma grossura da coxa, né? Exatamente. E os braços encaixam em qual nível? E aí a gente entra no grau 4, que é o braço, né? Que pode estar associado, sim, aos outros graus, né? Mas ele pode vir sozinho também, é mais difícil, mas eu já atendi paciente na estética que tinha os braços acometidos, então ela estava sempre com manguinha soltinha. Sim. E era só os braços? Só os braços, exatamente. E agora? E o 5 tem o 5 que é a panturrilha. Sim. Que é só a panturrilha. Tu percebe que a panturrilha é mais grossa do que a coxa. E vai passando os estágios, né? Que aí tem a ver com a gravidade do problema, que está relacionado principalmente ao quê? Aos sinais inflamatórios, né? Então, quanto mais inflamada tiver essa cliente, maior vai ser o estágio em que ela vai se encontrar, né? Então, o resumo seria, os graus, aonde a gordura está localizada, onde o processo inflamatório crônico está. Então, onde ele localiza em maior quantidade. Isso é o grau. E os estágios é o tamanho, a quantidade, o tamanho do problema, da gravidade que a pessoa encontra até pra gente tomar as atitudes, né, ideais. Eu quero que você, Simone, continue contando a tua história, tá? Eu quero saber muito a tua jornada, como é que foi. E eu fiz justamente esse pause para as pessoas entenderem o que era essa perna com essa gordura. Acho que a imagem ela é muito importante. Ela é importante. E aí você foi descobrindo, me conta. Então assim, claro, o meu primeiro gatilho foi a minha primeira menarca, né? Mas eu sempre tive esse corpo violãozinho, assim. E isso na adolescência é um pouco... às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Mas assim, eu sempre tive esse formato. Eu não entendia muito bem, e eu fui entender isso muito mais tarde também. Mas isso começou a me incomodar de verdade quando eu virei uma adulta, que eu fui fazer faculdade e eu fui fazer educação física, enfim, por N motivos, né? Mas o fato é que eu comecei a perceber que as pessoas não eram assim. Eu era assim. As minhas colegas de faculdade não tinham esse corpo. E eu perguntava pra elas assim, nossa, mas eu tô com tanta dor. A gente fez aula prática de ginástica há 3 dias. Não tô mais com mais dor. E eu continuava com dor. Né? E aí eu fazia avaliação física, eu fazia bioimpedância, eu fazia plicômetro, né, que é aquela da dobrinha. Então eu tinha 15%, 12%, 10% de gordura do tronco pra cima. A perna nunca baixava de 30%. Eu dizia, mas não é possível, eu não treino só braço, eu treino o corpo inteiro. A dobra da coxa era bem grande, bem grossa. Difícil de aplicar, inclusive, né? Os profissionais ainda iam tentar fazer a avaliação e era difícil, ela era uma gordura demasiada, assim, né? Bom, enfim... E aí uma coisa que me chamou a atenção lá atrás é que quando eu comecei a trabalhar com piscina, com natação e com hidroginástica, quanto mais tempo eu passava na água, melhor ficava. Eu dizia, opa, eu saio com menos dor, eu saio mais drenada, eu tinha que correr para fazer xixi. Entre uma aula e outra, às vezes eu tinha que sair rapidinho da piscina para fazer xixi. E quando eu fazia exercício físico regular, musculação, ginástica, todas essas coisas que a gente faz, eu tinha mais dor.
eu demorava mais para me recuperar. E na água eu demorava bem menos para me recuperar e eu saía, inclusive, mais leve. Olha que interessante. Então, todos os exercícios que, de certa forma, fisiologicamente promovem inflamação na recuperação tecidual, te dava mais dor. Mais dor, perfeito. E os que não faziam isso, como a natação, que drena, né? Isso. Melhorava a dor. Exatamente. Então, intuitivamente, você já tinha descoberto o que hoje a gente sabe realmente que funciona e o que não funciona. É né? o resultado, né? E assim, né, Cris? Totalmente intuitivo, né? Porque apesar de ser profissional de educação física, eu nunca olhei para isso como sendo uma patologia. Eu olhava para isso como sendo uma característica minha que eu tinha que lidar. A minha mãe não tem essa característica. Na verdade, essa característica é das mulheres da família do meu pai, né? A família da minha mãe não tem essa característica. Minha mãe tem as pernas super duras, super finas. Eu dizia, não é possível, eu não vou ter as pernas da minha mãe. Vocês terem uma ideia, eu não usava short, eu não usava saia, porque aparecia essa bola de gordura no joelho. E aí foi onde a minha primeira tentativa de tirar isso de forma mecânica, que foi a primeira lipoaspiração que eu fiz há 20 anos atrás. Exatamente 20 anos atrás. Que eu tirei o quê? Aquela bolota do lado. Eu tirei aquele colote, que eu achava que era um colote, né? Então eu pensava, bom, eu vou tirar isso. E daí eu lembro que na época eu tava super magra, bastante musculatura e tal. Nunca igual a de todo mundo, né, Rúbia, né? Sempre, eu lembro que o médico dizia assim, nossa, mas por baixo desse tecido de gordura você tem muito músculo. Eu dizia, por que tá por baixo? Por que não tá por cima, né? E foi a primeira tentativa mecânica que eu fiz de tirar e volta. Porque, de fato, ela é uma condição genética, então ela volta. E isso sempre me incomodou muito. Eu, como a Cris falou antes, eu já fiz 3 processos, eu já fiz 3 lipoaspirações tradicionais, depois elas vão explicar melhor quais são as melhores possibilidades de lipoaspiração para portadoras de lipedema, mas eu já fiz 3. E aí, cada vez que você faz isso volta, é muito frustrante, né? E entender que é um processo contínuo de alimentação adequada, com baixo nível de inflamação, de drenagem semanal, né? Preferencialmente 2 vezes por semana, mas se não dá 1 vez por semana, exercício físico de baixo impacto, que gere pouco processo inflamatório, que dê uma possibilidade melhor de recuperação. Esses são processos que você precisa ir entendendo e acostumando com a ideia, né? E aí o único médico que me falou isso, assim, isso é um lipedema, foi o médico que eu me consultei para falar vou me preparar para menopausa, né? Porque afinal de contas ela está batendo a minha porta. Então assim, o aumento de peso, com todas as questões, as características de menopausa, baixa energia, problemas de sono, né? As inflamações recorrentes, as dores corporais, enfim, queria fazer reposição hormonal, vou fazer, não vou fazer. E aí eu fui nesse médico e ele olhou para mim e falou assim, alguém já te falou que você tem lipedema? Eu falei, você deu um nome pra minha gordura em cima do músculo que estava escondido? Isso tem quanto tempo? Isso tem 3 anos. 3 anos, olha só. Então você vê, eu passei toda a minha idade adulta, minha juventude, minha idade adulta, achando que isso não... Que era um relaxamento. Que você não cuidava Como que uma direito. profissional de Geralmente educação é assim, física não consegue manter uma alimentação adequada e não treina suficiente? Exato. Eu treinava feito uma maluca e não era suficiente. E uma coisa muito legal disso que a Simone falou aqui maravilhosamente pra gente, né? Ninguém quer ser portadora de nada a não ser dinheiro na carteira, né? Isso é clássico, Isso é eu sei verdade. que falo também. É. Porém, como é libertador quando a gente recebe um diagnóstico de algo que a gente sofre tanto, que nós nos frustramos tanto, porque a gente está sempre na busca da solução e de repente vem um diagnóstico. No primeiro momento, às vezes a pessoa fica assustada, né? E se torna um fardo, que meu Deus, eu tenho uma doença que não tem cura, né? Que é cheia de detalhes, porém, ela pode ser também uma libertação. E é justamente isso, às vezes a gente luta no escuro, a gente não sabe quem é o inimigo. A partir da hora que a gente sabe quem é o inimigo, por maior que ele seja, fica mais fácil você lutar, ganhar, lidar, gerenciar isso. Eu tenho certeza que vocês aí de casa estão adorando, porque a gente está com um papo sério aqui, mas de um jeito muito dinâmico, uma forma bastante leve, na prática, como que as pessoas se observam, como é que a gente comunica isso, né? Eu tenho certeza que vocês visualizaram a hora que você estava explicando os locais de gordura, quem estava de saia já levantou a saia para dar uma espiadinha, ou roupão, enfim, né? Dependendo do horário que você está vendo o programa. Então eu tenho certeza que você já foi. E quando terminar o programa, ou agora no intervalo que eu vou chamar, você pode ir lá no espelho,
dar uma olhadinha, porque de repente, se você encontrar algumas características que a gente está olhando aqui, falando, você pode prestar mais atenção no segundo bloco, anotar melhor ainda para você buscar da solução, tá bom? Então, vamos chamar agora o nosso intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. É imperdível. Promoção Douka Móveis 30 anos. Toda a linha de estofados em até 18 vezes. Isso mesmo, 18 vezes. São estofados de diversos modelos em tecido, couro com várias opções de tamanho, cores e padronagens. Ligue agora 3322-0005 e se surpreenda. Douka Móveis 30 anos. Rua 7 de setembro, 1069, Centro Blumenau. Douka Móveis. Você merece estofados de qualidade. Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde em Movimento. Você estava ligadinho aí, acompanhando o nosso assunto do lipedema. Nós estamos aqui então com a Rúbia Machado, estamos aqui com a Cristiane Leite e também com a Simone, fisioterapeuta, conversando sobre o que é lipedema, como que a gente observa, o que a gente faz e muitas outras informações virão. E eu acho interessante nós começarmos agora o segundo bloco entendendo a diferença entre o lipedema, o linfedema, que a gente já ouve falar há mais tempo, e a obesidade. Como é que a gente observa isso? Como é que a gente consegue diferenciar? Pode nos ajudar? Posso, claro. Na verdade, o lipedema é esse acúmulo desproporcional que a gente falou do corpo, né? E ele sempre acomete os dois lados de forma igual, simétrica, como a gente chama. Então, não necessariamente o depósito de gordura é exatamente igual. Porém, tu vai ter nas duas pernas, até o joelho igual, até o tornozelo igual, até o punho, até o cotovelo de forma simétrica. Então, ela sempre vai aparecer igual nos dois membros. O linfedema já é um problema, é uma doença do sistema linfático. Então, de alguma forma, ele foi danificado. Ele pode ser também já nascer, né, com um problema, ou você ter alguma lesão, como, por exemplo, uma mulher quando faz uma mastectomia e tem a retirada dos linfonodos, ela desenvolve o linfedema. Então, é a falta do recolhimento desse líquido.
No lipedema, os grânulos, né, as células de gordura, elas acabam comprimindo, e a fibrose que está envolvida no tecido de gordura, acabam comprimindo o sistema linfático e dificultando o recolhimento desse líquido. Eu posso pedir um pause para a gente mostrar uma imagem da gordura? Seria ótimo. Pode seria ser? Ótimo. Então eu queria que vocês colocassem ali para nós a imagem da gordura, do lipedema e de uma gordura normal, justamente porque você está comentando sobre esse assunto, né? A gordura aí na parte de cima, como vocês estão vendo, é uma gordura que ela é essa massinha normal. Essa é a gordura que vai encontrar no braço, que tu vai encontrar na papada, no braço se não tiver acometido. E a parte de baixo, que é a gordura do lipedema, vocês conseguem perceber que elas são várias bolinhas, são grânulos, né? São nódulozinhos, e olha a quantidade de tecido fibrótico que tem, que são todos esses risquinhos vermelhos. É completamente diferente um tecido do outro, né? E no meio dessa fibrose tá passando vaso linfático, venoso, arterial e também terminações nervosas. E por isso que qualquer compressão aí vai causar dor, roxo com facilidade, né? E o acúmulo de líquido, né? Então imagina que no meio desse tecido o sistema linfático está passando e ele não está conseguindo recolher. Só aproveitando que eu estou observando na minha tela aqui ainda melhor, então só para vocês linkarem bem ali de casa, essa imagem que vocês viram é a mesma coisa. Eu quero dizer que por fora a gente olha, é a mesma coisa, é gordura. Gordura, ponto. Uma região com excesso de gordura, uma coxa grossa. Você está vendo a mesma coisa, mas dentro é muito diferente. É muito. E usem a tecnologia para lá estudar mais um pouco. Né? Claro, sempre busque profissionais de referência, pessoas que vão realmente diagnosticar, não se automediquem. Todas aquelas informações que a gente sempre fala aqui no programa. A gente está aqui justamente trazendo informações, né, referenciadas. Né? Vocês vão longe para estudar, a gente já conversou sobre. Né? Então, só quero parar para vocês entenderem que é a mesma região, o mesmo local, é uma quantidade de gordura, só que completamente diferente. Por isso que tão difícil é para tratar, já começa pela dificuldade lá atrás de não saber nem o que tinha, né? Continuando, então... Isso, e a obesidade nada mais é que o acúmulo daquela gordura da parte de cima, né? Então a gordura, tu vê, como ela é diferente, né? Vê nesses 3 pontos. Quem tem linfedema não vai desenvolver um lipedema, mas quem tem um lipedema pode sim vir a desenvolver o linfedema. Então a gente tem algumas pacientes também, né, Cris, que apresentam lipedema e também apresentam um linfedema, às vezes pode apresentar obesidade. E que pode apresentar obesidade, exatamente. Nós podemos ter os 3 juntos. Né? Exatamente, os 3 juntos. E a abordagem é completamente diferente nas 3, né? Exato. E o linfedema, só para... Não, é a elefantíase. Isso. O pessoal entende, é um nome mais falado, né? Isso, ele é um inchaço e ele pode ser de tamanhos variados, né? Porque quando a gente pensa na elefantíase, a gente já pensa naquela perna gigante, né? Mas ela tem vários níveis também. E aí é um tratamento bem diferenciado, com meias de compressão, bandagens, exercícios bem específicos, né? E a diferenciação de lipedema e linfedema já de cara, para você saber, não, eu realmente não tenho o linfedema e pode ser mais um lipedema, é que o linfedema geralmente é um membro acometido. Né? Porque é uma lesão do sistema linfático. Então eu posso ter uma lesão no meu sistema linfático num braço só. E eu tenho um braço grande, né? Ou numa das pernas, e tu pode ter aonde? Um acúmulo mais, geralmente, como eu não consigo captar mais o líquido, eu tenho uma perna inteira inchada. E é muito importante que você está trazendo, porque vocês viram o tecido de gordura que a gente mostrou ali, né? A quantidade de fibrose, outras situações tem ali de vasos, enfim, comprometidos, né? Não dá para você levar e ter qualquer tipo de tratamento. Imagina, olha o nível que já está aquilo ali de inflamação. Imagina tu pegar equipamentos estéticos e esfurrar aquilo ali. Entende? Já estou imaginando equipamentos potentes, que são ótimos. Esses equipamentos são ótimos, eu tenho muitos na clínica, mas para usar para as pessoas que têm indicação para esses equipamentos. A conduta clínica dessa gordura em estética, ela é maravilhosa, assim como o manual, que sem o manual, né, sem o teu trabalho, você vai falar um pouco sobre, não tem resultado nenhum, efetivamente. Mas a estética ela é muito boa, ajuda e potencializa muito, desde que não é só saber que tem um lipedema, é saber o que usar, quando usar. E você até falou, tem várias, pode ter os 3, então qual que eu vou tratar? Por onde eu vou começar? E ter
como vocês fazem, né? Esse trabalho multidisciplinar é muito bom, né? Porque não é algo simples, é complexo. E tudo que é complexo exige uma solução completa. Vários profissionais com o mesmo caminho, que olha essa pessoa de uma forma global e não só aquela região, né? Então, nossa, acho que ficou bem... Alguém quer acrescentar sobre? Não, eu gostaria só de dizer, Joana, que da nossa responsabilidade, nós 4 aqui, enquanto profissionais da área da saúde, em realmente trazer essas informações com bastante ética e o cuidado, porque no lipedema o menos é mais. E você tem uma expectativa muito grande de melhora estética e que nem sempre essa melhora estética vem. Só que o lipedema, ele causa, ele tem uma trajetória, se não é cuidado, a progressão dele causa grandes estragos. Que nós conversávamos no final de semana com a doutora Leila, né, que é cirurgiã plástica, que ela trabalha com a lipoaspiração em lipedema. E eu, trocando com ela, eu disse, doutora Leila, o que você considera de mais grave no lipedema? Ela disse, Cris, sem dúvida nenhuma, é o acometimento circulatório, podendo levar até trombose, a dificuldade de locomoção, ou seja, é um paciente que, se não cuidado, ele vai chegar a um ponto que ele não consegue andar, ou anda com dificuldade. Então, olha a qualidade de vida desse paciente. Então, vai muito além de grandes celulites, que já, obviamente, é uma situação que precisa de cuidado. Mas é algo além. Inclusive, no consultório, um dia, numa das avaliações que eu estava fazendo, eu achei, assim, fantástico uma coisa que uma das pacientes trouxe. Ela falou para mim assim, Ruby, eu tô buscando ajuda porque a minha mãe morreu de lipedema. E eu falei, nossa, como assim morreu de lipedema, né? É novo para mim, me explica. É lógico, não é o lipedema em si, mas as complicações que o lipedema pode nos trazer. Então, a portadora de lipedema, ela, assim como a Cris falou, ela tem uma grande chance de fazer trombose, além das mulheres tradicionais que não têm lipedema, né? A trombose é uma realidade. Inclusive, a mãe dessa paciente, ela acabou passou a vida inteira com dor. Ela vivia procurando ajuda e em vários médicos, sempre procurando excelentes profissionais, e ninguém conseguia chegar, porque ela não tinha problema circulatório, ela não tinha problema articular, mas ela sentia dores nas pernas. A tal ponto dela ficar acamada. E aí, eu que sou fisioterapeuta, que trabalho há 15 anos com pacientes acamados também, eu sei que existe uma grande probabilidade desses pacientes fazerem trombose. Agora, tu imagina, além dela ter, por ser mulher, né, todas as características femininas, circulatórias, enfim, que tem acometimento. Um retorno venoso ruim, né? Péssimo, né? Anticoncepcional a vida inteira, muitas vezes, outros fatores ali que complicam. Ela tinha o lipedema, né, sem ser diagnosticado, e ainda ela ficou acamada, com diminuição de movimento. Então, ela acabou tendo, né, nas suas complicações, ela acabou tendo uma trombose e acabou falecendo. E olha só, tem estudos, tá, que indicam que muitas pacientes enfrentam dificuldades em obter um diagnóstico preciso, a gente já falou aqui, mas é bom referenciar, devido ao desconhecimento sobre a condição, tanto por parte do público, quanto dos profissionais da área da saúde. E é essencial aumentar a conscientização e o conhecimento sobre o lipedema, para melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas. E um número, olha só, eu tenho um número aqui que estima que o lipedema é uma condição crônica, afeta principalmente mulheres, e por características de exposição anormal de gordura em pernas, braços, enfim. E um número que nos traz aqui que é aproximadamente 12,3% das mulheres são afetadas por essa condição no Brasil. Isso é um estudo brasileiro, eu acredito que... um estudo de 2022, se eu não me engano. Eu acredito que agora se é feito um mapeamento, e com certeza já está sendo feito, muito mais. Eu queria que tu falasse sobre, né, como que é visto no Brasil essas mulheres, em outros países. E aí, esses 12%, 12,3%, se eu não me engano, que esse resultado desse estudo deu. Quando tu pega o mesmo estudo, o mapeamento na Alemanha, é 39% em média da população feminina alemã tem lipedema. E aí a gente falava sobre o final de semana que nós tivemos ali com o Lipedema Day, né, que foi um evento que ocorreu simultaneamente em 10 capitais, então foi trazendo mais informações exatamente sobre o lipedema, porque nós estamos no junho do lipedema, que é o mês de conscientização da doença. E aqui, Blumenau e Vale Europeu, nós temos a descendência alemã. Então é por isso que nós vivenciamos e observamos de forma
tão forte o lipedema aqui, porque nós temos toda essa ligação com a Alemanha, e de fato. E aí, Joana, é interessante porque às vezes até profissionais, tá, gente? Por isso que é importante dizer, realmente busque profissionais que entendam do assunto, porque às vezes isso é doença da moda. Mas pode parecer da moda porque está sendo falado agora, mas que bom que está sendo falado, porque jogou luz a esse assunto. Antes as mulheres viviam, né, com lipedema e não sabiam o que era, mas os estudos mais consistentes são realmente os estudos vindos da Alemanha, porque a população lá é em peso, né? Em peso. Inclusive, eu ouso dizer aqui que basicamente que uns 48% da nossa população aqui deve ter algum... As alemãs. Vamos usar os apelidos, né? As Isso, alemãs, era isso braços, que eu ia comentar, porque assim, ó, a gente vai levando isso de uma forma assim, ó, isso é característica da minha família, todo mundo tem. A menina começa a crescer, já começa, isso. Né, Rubia? E aí começa, lá em casa, a gente todo mundo as alemãs da canela grossa, né? Ou esses apelidinhos em escola, né? A italiana da anca larga, porque já é a italiana do bumbum grande. Braço de polenteira. Braço de polenteira. Esse é tradicional. São bem apelidos bem típicos da nossa região aqui e com características muito explícitas de lipedema. Então, se alguém já teve esse apelido em algum momento, ou se identificou com um desses apelidos, você sim pode ser portadora de lipedema. E aí ela deixa de ser uma característica familiar, por ela ser um fator genético, né? Ela é hereditária. Então, eu, por exemplo, sou portadora de lipedema e eu sou a cópia exata da minha avó, a mãe do meu pai. Né? Nem é da parte da minha mãe, da minha mãe também, é da magrinha. E da parte do meu pai, não. Eu e a minha avó de costas éramos a mesma pessoa. Eu vou pedir pro pessoal da TV colocar a imagem dos graus, a gente até comentou os graus e os tipos, né? É um desenho, mas dá para ver bem ali e imaginar o que vocês estão falando, né? Da canela, né? Como é que é o apelido da canela grossa? Alemã da canela grossa. Da canela grossa. Do joelho grosso. Tem então, para vocês falas, saberem, né? hoje, eu sou 50% alemã e 50% italiana. Então, eu me encaixei em tudo aí, porque eu sou um pouquinho de cada aí, né? Mas, enfim, então acho interessante mostrar essa imagem, porque a primeira ali dos graus e tipos, né? Então as pessoas começam a perceber, como a gente colocou, onde a gordura é alojada, né? E depois a imagem dos estágios. Então a gente já vê ali, por exemplo, no estágio 3, fecha muito com a da canela, que vocês estavam comentando. Isso, é que o estágio... Né? E assim, ó, o estágio aqui está caracterizado, está mostrando... tipos diferentes, né? Então, assim, eu posso ter o estágio 3 só lá no meu tipo 1. Sim. Não precisa cometer a localização junto com a gravidade. É as duas situações, né? Eu sempre costumo dizer para a Cris, a gente tem também essa visão de que a perna sempre está toda acometida, né? Só que num grau maior a região, conforme o seu tipo característico. E o estágio é a gravidade do problema. Então, você vai encontrar, como por exemplo, o estágio 4. A gente pensa que o estágio 4 tem que ser algo, uma mulher extremamente obesa. Não, gente, se ela tiver um linfedema associado e não estiver controlando o sinal inflamatório dela, mesmo no grau 1, Rúbia, no grau 1 com a gordura mais na região do quadril, eu posso sim estar lá no estágio 4. Rúbia, eu quero até aproveitar o momento do nosso programa. E a gente está falando muito sobre as pessoas não saberem, dos profissionais também não terem tantas informações. De você, profissional, que é da área da saúde, de repente está nos assistindo, é uma esteticista, é uma físio, uma profissional da área da educação física. Poxa, que interessante, eu já tinha ouvido falar, mas não me aprofundei. Nós trouxemos aqui bastante conteúdo, né? E eu tenho certeza que dá mais curiosidade. Poxa, eu vou atrás, eu vou procurar um curso, uma especialização. Nós precisamos de profissionais especializados para ajudar as pessoas, né? Então, a gente está aí com 12,3% de mulheres acometidas, mas porque a gente sabe que a grande maioria não sabe, né? É que nem aquela estatística dos abortos, né? Que muitas nem sabiam que estavam grávidas ou nem deram entrada nos hospitais. Então a gente sabe que o número não é o ideal, não é o que realmente representa o real. E aqui do lipedema é a mesma coisa. Então eu convido vocês, pessoas de casa, que têm essas características, vão atrás de profissionais que já entendem. Mas doutor, você entende? Procura um outro, cada um tem o seu tempo para buscar as informações da sua área, né? E segundo, se você é uma profissional da área da saúde, você é a mãe de uma profissional, orienta ela, vai atrás, porque essas pessoas precisam de ajuda. E
quais profissionais eles deveriam buscar para ter o diagnóstico? Isso, o médico vascular, certo, né? Assim como os cirurgiões plásticos também têm feito, né? Bastante essa parte, mas nós também conseguimos direcionar essas pacientes, certo, porque o diagnóstico ele é feito de forma clínica, muitos sinais, né? Pelos sinais e sintomas. Não existe nenhum exame que consiga comprovar a existência do lipedema, né? Então, existem alguns exames laboratoriais que vão dizer o nível de inflamação que essa cliente se encontra, que aí é excelente, que é a parte que a Cris principalmente trata com excelência, mas não existe nada específico para diagnosticar, a não ser os sinais e sintomas, ouvir a história desse paciente, ouvir todas as características, a história pregressa, né? Então, se a gente vê justamente quais são os sinais familiares, como que foi a adolescência dessa paciente, as gestações, ali a gente consegue fechar, encaminhar para um diagnóstico, né? Mas é bem interessante a presença aí de um médico vascular, a gente sempre acaba indicando, né? Eu até, faz bem pouco tempo que eu fiz ecodoppler das pernas, até justamente por conta do lipedema, eu tenho bastante formigamento, sempre bumbum e coxa gelado, né? Sempre geladinho, pouca não perfusão, aquece. né? Isso. E aí, muitas dormências nas pernas, até porque o retorno venoso é super prejudicado. E como eu tenho viajado muito, eu tenho sentido cada vez mais dormências. Eu tenho esse período de avião, ele prejudica bastante a circulação. E daí ele falou, olha, fica tranquila, você não tem linfedema, mas de fato eu te oriento a usar as meias elásticas para viajar. Na tua condição é fundamental que você use meias elásticas, porque vai te ajudar muito, principalmente na tua recuperação. Porque existe uma diferença muito grande, né, entre essa perna e essa panturrilha. E essa panturrilha não dá conta de nutrir, né, de dar esse retorno venoso para essas pernas. Então imagina 7, 8, 10 horas sentado, você vai ter... A probabilidade de uma trombose é grande, gigantesca. Né? E é bom você passar essa orientação, porque, ó, viagens, a gente vê essas recomendações, conversa com o médico muitas novamente, dores, né? né? Dores. E eu acho que, trazendo um pouquinho para a minha área, eu gosto sempre de contribuir para as pessoas que estão nos assistindo. A gente sabe que as pessoas que têm lipedema, às vezes é um acúmulo que sugere que a pessoa está acima do peso, mas muitas vezes as pessoas estão sim. Porque é uma inflamação, é uma dificuldade que o corpo tem, o corpo está com dificuldades de sobreviver, ele está lutando, né? E junto a isso, às vezes, hábitos ruins, corpo parado, estagnado, ou excessos, né, que a gente também sabe que prejudica. Então, se vocês têm dificuldades em relação à obesidade, a sobrepeso, também é importante identificar se você tem lipedema. Porque o tratamento, você que trabalha com a área da alimentação, é diferente, as alimentações são diferentes, as escolhas são diferentes, assim como pessoas que têm hipertireoidismo para hipotireoidismo, então é diferente. Então, às vezes, você está lutando para emagrecer quilos de verdade que tem ali, e junto à obesidade tem o lipedema. E a conscientização do paciente também, né, meninas? Que eu digo, a paciente com lipedema, ela precisa ter algo que todas nós deveríamos ter, mas elas precisam ter muito afiado, que é o autoconhecimento, a autoleitura. Porque ao longo do tempo, depois que você descobre que tem lipedema, você precisa ir mapeando o que melhora e o que te piora. Porque no tratamento você vai trazendo isso para a paciente, né? Aqui a Simone trouxe sobre as meias compressivas, que é uma das ferramentas do tratamento conservador. Então, quando eu digo tratamento conservador, a paciente vai ficar a vida toda em tratamento conservador. Para ela ter sempre uma qualidade de vida, para ela não progredir a doença. Exato. Drenagem linfática é um dos pilares. Então, tem a tríade, exercício físico, alimentação. Verdade, no padrão, hoje, né? No padrão anti-inflamatório, importante que se diga, e a drenagem linfática. Então, é a tríade, e junto dessa tríade vem todo o tratamento conservador. Uso de meias compressivas, escovação a seco, o uso de tecnologias, de equipamentos quando necessário e quando pode ser feita, e a cereja do bolo, a cirurgia de lipoaspiração, quando é indicado, né? Que nem toda paciente de lipedema é indicado. A lipoaspiração, ela vem, né, sendo assim, é a primeira coisa que passa na cabeça da mulher que está desesperada, né? Nós, portadoras de lipedema, sabemos muito bem disso. Eu vou operar, vou juntar uma grana e vou lá fazer a lipoaspiração. Só que se essa paciente não tiver com um tratamento conservador em dia, ela não vai obter o mesmo resultado.
né? O resultado esperado, aquilo que ela tem por expectativa, né? Justamente porque quando ela tem um padrão alimentar anti-inflamatório, quando ela está fazendo atividade física na intensidade correta para o estágio em que ela se encontra, aí sim o corpo dela vai conseguir administrar melhor a inflamação que vai gerar na cirurgia. Porque qualquer processo cirúrgico vai causar inflamação. Isso. E como a gente falou lá no início que o lipedema é uma doença inflamatória, a palavra-chave aqui é o anti-inflamatório, é o controle da inflamação. Baixar a inflamação. Isso. Então, assim, a gente não tem absolutamente nada contra a lipoaspiração, muito pelo contrário, e tá vindo aí com várias tecnologias. Que vai associar e vai ajudar, lógico. E aí é importante que você diga, Rubia, que é totalmente, a palavra é lipoaspiração. Eu até disse assim, um dia vai ter que mudar, porque a cirurgia para a retirada de gordura do lipedema, eu torço muito que um dia mude a palavra. Porque é diferente da lipo tradicional. Sim, porque tem técnicas diferentes. Nós fomos até Curitiba, a gente foi em busca, né? A gente está sempre em busca de informações, de trazer ferramentas que a gente pode estar trazendo para as nossas pacientes, né? E lá a gente conversou e justamente a lipoaspiração ela é feita diferente. Então ela tem incisões, cortes, né, por onde vai ser extraídos esses grânulos, né, do lipedema. Inclusive, então, tem que ter um cuidado em relação até ao próprio cirurgião plástico, identificar o que tem, Sim, fazer as perguntas. Eu queria agradecer vocês, gente, mas assim, é muito assunto. Acho que a gente vai ter que fazer um versão lipedema 2, tá? Porque muita coisa que a gente ainda poderia falar, e eu tenho certeza de acrescentar, nós vamos combinar, tá? Eu quero agradecer muito e eu gostaria que você passasse para as pessoas, né, um recadinho e onde as pessoas podem te encontrar, o teu trabalho, né? Isso, eu trabalho com drenagem linfática na Itopava Norte, né, lá na Deixa Fluir. Vai ser um prazer imenso poder fazer tanto o diagnóstico, quanto a conversa, o bate-papo esclarecedor, né, poder trazer mais acolhimento para as pacientes aí com portadoras de lipedema. O meu Instagram é Rubia Machado DLO, né? E lá você vai encontrar várias informações. Ficou aí alguma perguntinha, por favor, me chame no direct, pode me chamar no WhatsApp, que eu vou estar à disposição para as meninas. Inclusive, eu quero dizer que quando vocês têm dúvidas, vocês podem ir na rede social da Joana, com 2 N's Tomil, ou do programa Saúde em Movimento, que eu reporto, eu tenho elas tudo em grupo, eu reporto ao grupo, elas respondem, eu passo os contatos de vocês, tá? Gostaria também que você deixasse um recadinho e colocasse para quem quer ter suas aulas, quer estar na água, ajuda também lipedema, onde é que encontra você? Bacana, muito obrigada, né? Foi uma delícia poder conversar com vocês sobre lipedema. E eu gostaria de deixar um recado, sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se olhar e se conhecer e se aceitar como a gente é. Eu demorei muito esse processo de aceitação, né? E a Cris fez uma fala aqui de autoconhecimento, e o caminho é o autoconhecimento, sim. Se a gente consegue olhar para esse corpo e entender que é uma condição que está além daquilo que a gente pode eliminar, fica muito mais fácil de lidar com ele, e aí as dietas ficam mais fáceis, o exercício físico fica mais fácil, enfim, né? Então, a gente precisa se conhecer mais e se aceitar mais na condição de portadora de lipedema. Pô, e a minha escola de natação é no Garcia, Planeta Corpo Blumenau, no Instagram. Eu vou ter um prazer enorme em receber vocês lá para fazer uma aula experimental comigo, hidroginástica, hidrocross, natação. Eu tenho certeza que a água vai fazer milagre por vocês, portadoras de lipedema. Vida, né? E você, se despeça, deixa um recado para as pessoas, Cristiane, tenho certeza que eles querem saber onde é que vão te encontrar. Quero agradecer, é um prazer sempre voltar aqui e falar desse assunto, então, é fantástico. @CrisLeite Nutricionista é o meu Instagram, atendo presencialmente aqui em Blumenau, mas também teleconsultas, então quem estiver aí fora de Blumenau, fora do Brasil também, pode entrar em contato comigo. E dizer do nosso projeto Confraria do Lipedema, que o último dia 15 agora foi um sucesso, o terceiro encontro. E quem quiser saber mais sobre esse projeto, entre em contato conosco. É um momento de descontração, a mulherada falar sobre, trazer informação, confraternização. É muito bacana. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Eu que quero agradecer. Na final foi uma noite muito especial. Para quem não sabe, hoje é meu aniversário. Dia de São João, por isso que meu nome é Joana. Não era, mudou. Mas eu gosto muito dele, gosto muito dessa data. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Falando sobre um assunto que é muito bom, né?
E também quero aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, o Espaço Doctor, Educa Móveis, né? A Academia D3, que é um espaço muito lindo que está indo eu e minha família lá, prestigiando, né, todo o cuidado e o zelo que vocês têm pelas pessoas. E também o Fábio Mazola. Gente, eu quero agradecer demais, de verdade. Espero que vocês tenham uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo programa, que eu tenho certeza que vou surpreender mais uma vez. Espero vocês!